Fala controlador, fala controladora, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma aula do Casal do Controle. Casal do Controle. Sou Aline de Oliveira, consultora na modernização de controladorias municipais a nível nacional em todo o Brasil com o método DPTM. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. No conteúdo de hoje, nossa aula de hoje, vamos falar sobre unidades setoriais de controle interno. E vou te mostrar como você, controlador, como você, controladora, pode criar essas unidades dentro do seu município para dar suporte ao trabalho que é desenvolvido pela controladoria. Então, se você tem algum amigo controlador que quer criar essas unidades, envie esse vídeo para o seu amigo controlador. Se você está em alguma comunidade de controladores do seu estado, envie esse vídeo para seus colegas do estado verem esse conteúdo, verem como é que eles podem criar essas unidades setoriais de controle interno. Então, vamos lá para mais uma aula, para mais um conteúdo cheio de valor, cheio de direcionamento para você que é controlador. Quando a gente fala de unidade setorial de controle interno, primeiro a gente tem que falar de análise de conformidade processual. Porque o que é que acontece? A realidade das controladorias nacionalmente, hoje ainda, em 2026, inclusive pode ser a sua realidade, é que a sua atividade principal é a análise de conformidade processual. É análise de processos licitatórios, é análise de processos de pagamento, análise de processos de diárias, de adiantamentos, de suprimento de fundos, de convênios, de atos de pessoal. No geral, é isso que a maioria dos controladores municipais fazem. Talvez você também faça essa atividade. E essa é uma atividade que historicamente já vem sendo realizada de uma forma conservadora, só que o país mudou, as práticas de controle mudou, e essa atividade hoje é uma atividade que sobrecarrega a controladoria, faz com que a controladoria não tenha tempo de atuar em outras áreas, faz com que a controladoria não consiga fazer auditoria interna, faz com que a controladoria não consiga ser uma unidade estratégica e faz com que a controladoria fique extremamente sobrecarregada. Se você que está me assistindo aqui analisa processos e sofre com todas essas dores, coloca nos comentários. Coloque no comentário, eu realmente sofro por conta da análise de conformidade, eu realmente não tenho tempo para fazer o trabalho que eu deveria fazer, eu realmente não estou sendo estratégico como eu gostaria de ser, eu não consegui ainda implementar a auditoria interna porque eu estou sufocada com o processo. Se essa é a tua realidade, coloque aí no comentário para que outros colegas possam ver e compartilhar também a realidade deles. E aí esse é o cenário, essa é a realidade, mas assim, controlador, se você quer ter uma atuação moderna, quer ter uma atuação inovadora, quer fazer um trabalho diferente, quer implementar a auditoria na terceira linha, quer atuar com transparência, com integridade, com gestão de riscos, quer dar consultoria para as unidades, quer contribuir para melhorar os controles internos da gestão, ou seja, você quer fazer outro tipo de trabalho, você só vai conseguir fazer isso se você abrir mão da análise de conformidade. Você não vai conseguir fazer se você não abrir mão, então você precisa abrir mão da análise de conformidade de processo, seja lá qual for o tipo. Só que esse abrir mão não é um abrir mão aleatório, não é um abrir mão simplesmente você chegar no seu trabalho segunda-feira e falar, gestor, não vou mais ver processo, a partir de hoje não vou receber mais nenhum processo na controladoria. Não é isso. Para você conseguir realmente abrir mão, você precisa fazer todo um processo de organização, todo um processo de estruturação interna, para você conseguir realmente sair dessa atividade com segurança sem prejudicar a atividade. E a gente tem utilizado com os nossos clientes de consultoria diversas estratégias para fazer isso. Inclusive, os clientes que nós temos hoje, a nível nacional de diversos estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Pará, Bahia, a maioria, na verdade, todos esses clientes, eles vêm até a gente porque eles vêm com essa dor. Eles vêm até a gente porque, Aline, eu trabalho na controladoria, eu estou sobrecarregada, porque eu vejo muito processo, a minha vida é uma loucura, eu fico na prefeitura até tarde e eu preciso da ajuda de vocês para fazer um trabalho diferente. Eu preciso da ajuda de vocês para eu parar de fazer essa atividade. Então, esse tem sido um dos principais motivos pelos quais os controladores nos procuram para estruturar a controladoria através da nossa consultoria. E aí a gente precisa, quando esse controlador chega até a gente precisa pensar qual é a ferramenta que a gente vai criar, qual é a estratégia que a gente vai criar para conseguir fazer com que ele saia dessa atividade de análise de conformidade com segurança.
ele saia e a atividade continue fluindo, o gestor continue tendo segurança sobre os processos. E uma das estratégias que a gente tem utilizado bastante desde 2022, a gente tem feito isso com os clientes de consultoria, é através da criação de unidades setoriais de controle interno nas secretarias. Então, a gente tem feito bastante essa criação dessas unidades. E aí, essas unidades, elas ficam com a responsabilidade de verificar esses processos. Então, se você é controlador e você analisa processo licitatório, processo de pagamento, essa atividade ela passa a ser descentralizada para a secretaria. E aí, um servidor dentro da secretaria faz essa atividade. Só que isso não é feito de qualquer forma. Eu preciso ter toda uma base, né, para fazer isso. Eu preciso ter toda uma estrutura para fazer isso. Então, eu vou te mostrar aqui todo esse passo a passo de como a gente tem construído isso e que você também pode fazer isso em seu órgão, ou você pode entrar em contato conosco, conversar comigo, conversar com o Rafael e pedir uma proposta para seu órgão e a gente trabalhar isso com você. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que manualizar. Vamos lá. A gente vai partir do pressuposto de que você vai criar uma estrutura onde cada secretaria, vamos supor que em seu município tenha 10 secretarias, onde em cada secretaria vai ter um servidor atuando como agente interno setorial, como agente de controle interno setorial. Você vai ter um servidor fazendo esse controle de conformidade e fazendo outras atividades correlatas à controladoria. Então, a gente vai partir do pressuposto de que você vai ter 10 pessoas fazendo o mesmo trabalho que você faz hoje. Pessoas que nunca fizeram, pessoas que não têm experiência com isso. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Manualizar o que você faz. Então, se você vai descentralizar essa atividade para algum outro setor fazer, você tem que manualizar. Você tem que fazer manual de procedimentos de controle interno. Você tem que pegar tudo que a controladoria faz e que vai descentralizar e manualizar para que aquele outro servidor que vai assumir essa atividade, ele consiga fazer, ele consiga desenvolver assim como você desenvolve. Então, esse é o primeiro ponto. Se você não manualizar o que você faz na controladoria, você não consegue passar essa atividade. Aí eu te pergunto hoje, as atividades que você faz na controladoria, a rotina que você tem hoje, ela é manualizada? Você tem modelo padrão para tudo? Você tem manual de procedimentos? Você tem rotinas estabelecidas? Porque se você não tem, você quer criar unidades setoriais, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, é criar essa estrutura. Manualizei, organizei as atividades da controladoria que vão ser descentralizadas, aí vem a próxima etapa, que é regulamentar, né, a criação dessas unidades setoriais. Toma água, porque senão não aguenta, né? Regulamentar a criação das setoriais. Então, eu vou criar unidades setoriais, essas unidades elas precisam ser regulamentadas. E eu posso fazer essa regulamentação mediante decreto. O próprio decreto do chefe do Poder Executivo pode criar essas estruturas e essas estruturas vai trazer ali qual é a responsabilidade, quais são as atribuições, quais são as rotinas, o que é que esses servidores vão fazer, qual é que vai ser a rotina desses servidores. É muito importante que esse decreto traga que o servidor ele continua vinculado à secretaria, mas a vinculação técnica é a controladoria, ou seja, ele vai atuar de acordo com as diretrizes da controladoria. Então, fazer um documento, né, um decreto, um regulamento ali, definindo como é que essas unidades devem funcionar. Feito isso, você tem que ir para a próxima etapa, que é estruturar os documentos e instrumentos que as unidades setoriais vão utilizar. Você não pode simplesmente dizer, olha, a partir de hoje, os processos licitatórios, as demandas da controladoria do TCE, do TCM, tudo vai ser resolvido pelo agente setorial lá na Secretaria X. E aí você não dá nenhuma base para ele, você não dá nenhum documento para ele utilizar. Como é que ele vai trabalhar? Você vai achar que está criando a solução e você vai estar criando um problema. Então, você tem que criar as ferramentas de trabalho dele, planilhas que ele vai utilizar, checklists, modelos de relatórios, modelos de planejamentos. Tudo que ele for utilizar no dia a dia dele, roteiros, manuais, você precisa dar toda essa base para ele atuar. Então, você tem que construir. O que é que esse setorial vai fazer? Então, de acordo com o que você definir qual vai ser a rotina dele, você já tem que entregar para ele o material que ele vai utilizar. Eu sei que talvez quando você chegou na controladoria ninguém te deu nada. Quando você chegou na controladoria não tinha nenhum documento, não tinha nenhum manual, não tinha nenhuma diretriz. Você teve que se virar. Mas a partir do momento que você tem esse objetivo, que você tem essa ideia de criar setorial e você assume esse processo, você tem que dar base para essa pessoa trabalhar. Então você tem que criar esses documentos que ela vai utilizar. E aí também você vai solicitar a designação. Você vai solicitar com toda essa base normativa pronta, né? Então, primeiro eu tenho que ter manual de procedimentos, eu tenho que ter decreto de criação, eu tenho que ter as portarias, eu tenho que ter os modelos de documentos, tenho que ter toda a minha base que vai sustentar o funcionamento dessas setoriais. Então, não é uma coisa bagunçada,
Não é uma coisa feita de qualquer jeito, até porque essa setorial, ela é uma espécie de mini controladoria. É como se fosse uma segunda controladoria menor dentro da secretaria. A pessoa que está ali, ela vai atuar como se ela fosse o controlador, só que dentro da secretaria, em relação às demandas e às atividades da secretaria. Então, preciso primeiro ter toda essa base. Fiz toda a base, o que é que eu vou fazer? Solicitar a designação. Então, eu vou verificar junto com os secretários que eles designem servidores para ser agentes setoriais. E aqui tem um ponto muito importante, que não pode ser qualquer servidor. Tem que ser um servidor com perfil, inclusive isso tem que estar no decreto. Tem que ter um servidor bom de trabalho, tem que ser um servidor que gosta de estudar, que gosta de aprender, porque trabalhar na controladoria é estudar e aprender o tempo inteiro. Tem que ser um servidor que tem um bom relacionamento, porque ele vai estar se relacionando com outros agentes setoriais e também com a equipe da controladoria e também com servidores da secretaria. Então, assim, tem que designar, mas não de qualquer forma. Ok, Aline. Designei. Os secretários mandou para mim já a relação, né, desses agentes setoriais. O que é que eu vou fazer agora? Um treinamento. Chama todo mundo, faz um treinamento coletivo. Nesse treinamento coletivo você vai pegar tudo que você criou, decreto, manual, modelos, e você vai destrinchar junto com esses servidores, vai mostrar, vai preencher junto com eles, vai mostrar o passo a passo. Você precisa da segurança. A pessoa ela não pode ficar solta, ela precisa ter segurança do que ela vai fazer. Até porque com certeza vai ter aquele estereótipo, aquele preconceito, a pessoa fala assim, eu vou fazer uma atividade que é da controladoria, eu vou pegar esse BO para mim, vou pegar essa responsabilidade para mim. Então, assim, você precisa muito trabalhar essa parte de treinamento com esses servidores para você passar para eles a segurança que ele precisa para atuar, para você passar para eles o que ele necessita para fazer um trabalho. E aí, você tem que fazer monitoramento contínuo. Ah, criei unidades setoriais, agora eu tô livre, de boa, good vibes. Não tá não, cara. Não tá não, querida. Não tá não. Agora começa o trabalho de monitorar. O TCM e o TCE não monitora vocês? Pois, agora vocês vão monitorar os setoriais. Vocês vão ter que fazer reuniões, vocês vão criar um grupo no WhatsApp, você vai lá na secretaria visitar, você vai fazer auditoria dos documentos que eles analisarem. Para quê? Para garantir que o rigor técnico está sendo mantido, para garantir que o trabalho está sendo feito adequadamente, para garantir que o servidor esteja seguindo as regras da controladoria, para garantir que os normativos sobre unidade setorial estejam sendo cumpridos. Então, agora você tem que fazer o acompanhamento. Inclusive, com os clientes que a gente trabalha, a gente sempre pede que a controladoria deixe um servidor somente para isso. Eu vou ter um servidor dentro da controladoria que o papel dele é apenas monitorar as setoriais. Porque, imagine, vamos pensar que é um município que tem apenas 10 secretarias. São 10 servidores, no mínimo, trabalhando. E é para trabalhar de acordo com o padrão da controladoria. Tem que ter alguém cobrando isso, tem que ter alguém monitorando isso. Então, eu recomendo, se você quer fazer isso no seu órgão, que você deixe uma pessoa na controladoria somente para monitorar o trabalho das setoriais. Somente para acompanhar, para fazer relacionamento, para dar curso, para dar treinamento, para fazer reunião, para atender o WhatsApp. Tem que ter uma pessoa para cuidar disso, ok? E aí, Aline, qual é o resultado disso? O resultado é a controladoria ter tempo. O resultado é a controladoria ser referência. Você já se perguntou quantas controladorias municipais têm unidades setoriais de controle interno no Brasil? Pouquíssimas. Acho que umas 20. Eu vou chutar 20. Vou chutar 20 dos 5.000 municípios que nós temos. Vamos chutar 20 aqui. Não tem, porque tem que ter um nível de maturidade muito grande, tem que realmente querer fazer um trabalho diferente, tem que ter uma mentalidade aberta, tem que ter apoio da gestão. Então, assim, é uma estratégia excelente, é uma estratégia que eu tenho trabalhado muito, que eu tenho fortalecido muito, mas que é uma estratégia que precisa de decisão. Eu vou fazer. A partir do momento que você decide fazer, é um trabalho. Obviamente que depois desse processo, 1 ano, 2 anos ali, até todo mundo se acostumar, até todo mundo realmente conseguir compreender o trabalho dessa unidade, você vai ter tempo e vai ficar de boa para fazer outros trabalhos. Vai ficar de boa sem fazer nada? Não. Para agora implementar a auditoria interna, para pegar o servidor que fazia análise de conformidade e pedir para ele fazer auditoria, para pegar o servidor que fazia análise de conformidade e colocar ele para fazer integridade, para pegar o servidor que fazia análise de conformidade e colocar ele para monitorar a transparência, colocar ele para fazer instruções normativas, colocar ele para fazer manual de procedimentos para as áreas. Então, você percebe que você tira a atividade, você coloca na secretaria e agora a controladoria tem tempo. Agora a controladoria pode fazer outras atividades mais estratégicas, mais duradouras, melhores, que vão agregar mais valor à gestão e que vão te dar também notoriedade, que vão te dar referência. Imagine a referência que você pode ser.
em ter unidade setorial, em ter vários servidores vinculados a você. Então é uma escolha sua que você pode fazer. E eu estou te falando isso, não é de lei em nenhum lugar não, eu estou te falando isso porque eu vivo isso. Estou te falando isso porque eu aplico isso com os meus clientes. Eu tenho feito isso com clientes de vários estados do Brasil, controladorias de várias estruturas. Nós fizemos um em 2023, controladoria com 10 servidores. Ano passado fizemos com uma com 6 servidores. Em 2024 fizemos uma com 3 servidores. Então, assim, cada estrutura vai pedir um molde diferente, a gente precisa estudar, compreender e tudo mais, mas a gente tem feito isso e tem obtido muito sucesso. Se você é controlador, você quer descentralizar a análise de conformidade, você já tem essa ideia de criar unidades setoriais de controle interno, de levar isso para o teu órgão, você pode conversar comigo, você pode conversar com o Rafael, você pode entrar em contato conosco, entrar em contato com o número da Consinta, para passar a sua realidade, a gente pensar junto contigo como é que a gente pode fazer isso juntos. Ok? Então eu aguardo você, aguardo seu contato e que você realmente tenha essa coragem de fazer esse trabalho, de levar essa diferença, de levar essa modernização e ser referência, sabe? Ser referência. A gente tem trabalhado muito para os controladores serem referência naquilo que faz e nós podemos te ajudar a ser referência. Nós podemos ser referência junto contigo, inclusive. Deixe seu comentário aqui, comente o que é que você achou dessa aula. Comente quais são as estratégias que você vai adotar para criar unidade setorial no seu município e não deixe de se inscrever no canal, que semana que vem tem mais conteúdo, tem mais aula, toda semana conteúdo novo, inovador, baseado nas nossas práticas de estruturação de controladorias em todo o Brasil. Até a próxima, eu aguardo você na próxima aula.